Boa noite, pessoal. A gente iniciou a live lá no TikTok, mas como ainda não me permite convidar, né? Eu não posso fazer a live junto com a Francilene, que é a colaboradora. Então, acho que no TikTok tem etapas, né? A gente tem estágio, é como se eu estivesse ainda no estágio 1, e aí eles não liberam esse recurso para chamar convidados. Então, a gente voltou aqui para o Instagram e a gente vai realizar aqui. Francilene, você entrou? Oi, entrei. Tá me vendo? Não sei, não estou te vendo, não sei o que acontece mais. Não estou te Meu vendo, Deus. mas como já sabe, todo mundo vê a gente. É, o bom é isso, né? Tudo bem. Se todo mundo está vendo a gente, é isso que importa. Eu te confesso que eu não faço a menor ideia do porquê eu não vejo Ok. você, não consigo saber porquê. Mas, Mas mas me nós... escuta. Estou te escutando. Dá para escutar, né? Eu estou te escutando e as pessoas estão nos vendo, isso que importa. Pessoal, nós vamos fazer hoje uma live e o tema dessa semana é a modelagem do Warren Buffett. E toda semana a gente faz essa live modelando uma personalidade. Modelar nada mais é do que extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para você. Então, você se inspira em alguém e é claro, a gente sempre vai inspirar naquelas pessoas que já têm o resultado que nós queremos. Então, todos nós temos qualidades, temos coisas não legais, e a gente vai se inspirar naquilo que serve para a gente. Então, para isso, a gente tem que conhecer pessoas e em busca dessas pessoas que nos inspiram. E assim a gente vai aumentando o nosso repertório. E nós vamos falar sobre isso hoje. A modelagem dessa semana é o Warren Buffett e a gente vai falar sobre ele. A gente faz sempre essa modelagem em conjunto, eu e a Francilene. De umas 3 semanas para cá, eu não tenho visto mais a Francilene, mas eu sei que aparece a imagem da gente. E é isso que importa. Fala, Francilene. Não, pois é interessante isso, né? E fica meio que para você deve ser ruim, não tá me vendo. Horrível. Eu tô te vendo, eu tô te vendo bem, te escuto bem. E lá, Parece que eu estou falando ao telefone sem aham, imagem. É horrível, sabe? Eu não entendo porque eu não faço ideia, porque se fosse pela internet, a gente não conseguiria falar em nada. Não conseguiria verdade. estar aqui falando, a imagem não estaria boa. Não sei porquê. E eu posso até mandar, né, uma mensagem para o Instagram para saber porquê, mas ficou muito estranho, Francilene. É muito ruim. É como se eu estivesse falando comigo mesma. Aham, pois é. Mas, Aí a mas sugestão de você não de você fazer solar era para você ir ganhando terreno, entendeu? Por isso que eu sugeri que você fizesse. Mas assim, a gente pode estar conversando de você fazer mais vezes sozinha para depois ir ganhando. Como é que você falou? Ganhando autoridade para convidar alguém. Se lá a entendi. plataforma funciona assim, né? Mas, por exemplo, Francilene, no caso, como você participaria se não tem nem como você entrar? Ah. Ué, se Eu vou dar a, uma pesquisada para ver, porque tem, né? Pode dar uma pesquisada para ver como que faz live de dupla, com pra collab. mim, parece o seguinte, porque as regras de lá são diferentes do Instagram. Aqui, por exemplo, não exige um número de seguidores para você fazer live. Lá, exige. Aí, talvez você, quando comece a fazer live, você tem uma restrição primeiro de tempo. Uhum. Depois, à medida que você vai fazendo, você vai tendo outros recursos. Aí, uma segunda live, você já pode fazer com um tempo maior, de até 120 minutos. E à medida que você vai passando por esses estágios,
vão sendo desbloqueados recursos. Entendi. E aí, entre esses recursos são os convites às pessoas, entendeu? Então, eu acho que como eu comecei a fazer pequenas lives, eu acho que isso vai sendo desbloqueado aos poucos. Ou Deve ser. isso, ou eu faço live sozinha, mas aí foge da nossa proposta, né? Verdade, Já que verdade. essa é uma tarefa em conjunto. Uhum. Ou eu vou fazendo lives aleatórias para eu ir ganhando território. Isso, entendeu? pode ser. É uma boa ideia. Tá? Então, a gente vai iniciar aqui. Nós vamos falar, então, sobre o Warren Buffett. E quem é ele, né? Ele é um dos investidores mais importantes do mercado financeiro global. E também ele está entre os mais ricos do planeta. E não são muitos, entre os 10 mais ricos do planeta. E em 2019, a fortuna dele estava estimada em 90 bilhões. Atualizando agora, em 2023, já passa de 120 bilhões de dólares. Então, esse patrimônio vem de sua atuação como presidente e principal acionista da Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimentos fundada na década de 60 e que atualmente ele detém participações em dezenas de companhias como a Apple, como a Coca-Cola, como a Visa, né? E como ele começou, né? E como ele ficou rico? Ele nasceu durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. E ele é filho de uma editora de jornais e de um corretor de ações, que depois de perder o emprego, ele decidiu empreender e abrir a sua própria empresa de investimentos. E o Buffett, aos 7 anos, ele pegou emprestado na biblioteca de sua cidade o livro que se chama 1000 Formas de Ganhar $1000. Ele gostou do que leu e nos anos seguintes ele devorou os livros de investimentos da biblioteca particular de seu pai. E aos 11 anos veio a primeira aquisição na bolsa. 3 ações da City Services, conhecida atualmente como Citigo, dona de refinarias e infraestrutura de distribuição de combustíveis, controlada desde 1986 pela estatal venezuelana PDVSA. E ele é um empreendedor nato, porque além do interesse precoce por investimentos, ele entendeu desde cedo que ele precisava ganhar dinheiro. Então, para complementar os 5 centavos de dólar que ele recebia por semana, né, dos seus pais, ele virou entregador de jornais de porta em porta e vendedor de tudo que ele conseguia carregar, de chicletes a Coca-Cola. E o pequeno empreendedor fazia as entregas às 6 horas da manhã, horário em que, segundo ele, não precisava dar satisfações a ninguém. E ele já mostrava que gostava de ser seu próprio chefe. Ele mostrava também que gostava de andar na linha. E aos 13 anos, ele fez a sua primeira declaração de imposto de renda e recebeu $35 de restituição pelo uso de sua bicicleta e relógio na entrega dos produtos. E 2 anos depois, quando a venda de jornais rendia $175 por semana, Buffett usou parte do dinheiro para, junto com um amigo, comprar máquinas de pinball distribuídas em salões de beleza em Omaha. E no mesmo ano, ele vendeu o direito do negócio por $1.200. E assim, no final da adolescência, com o fruto de seu trabalho e seus investimentos,
ele já tinha acumulado 9.800 dólares, equivalente hoje a mais de 100 mil dólares em valores corrigidos atualmente. Então, ele aprendeu, vamos dizer assim, como um craques, né? Porque ele foi pressionado pelo pai dele e ele aceitou deixar temporariamente de lado seus empreendimentos e ele entrou na escola de negócios da Universidade da Pensilvânia. E ansioso até por concluir os estudos e depois voltar a investir, ele acelerou as matérias e em 3 anos ele estava formado em administração, mas pela Universidade de Nebraska, para onde ele transferiu seus estudos. E aí, o próximo passo de sua vida acadêmica, no entanto, foi uma frustração, porque Buffett ele foi rejeitado pela prestigiosa Universidade de Harvard, o que classificou para ele, né, ele classificou como a melhor coisa que aconteceu comigo. E aí, como uma segunda opção, ele escreveu para um de seus autores favoritos, o economista David Dodge, da Universidade de Colômbia, dizendo que gostaria de ser seu aluno, e aí ele foi aprovado para fazer o seu mestrado lá. E em Colômbia, ele também conheceu Benjamin Graham, chamado de pai do Value Investing. E a influência do professor fez com que o jovem mestrando consolidasse seu estilo, que ficaria marcado nas décadas seguintes, de analisar a fundo os fundamentos de empresas e adquirir companhias por preços baixos, conceito que deixou um pouco mais relativo recentemente ao afirmar que vale a pena investir em boas empresas, ainda que não estejam especialmente baratas. E assim, era como ter aulas de beisebol com um craque. Ele relembra isso em entrevista para um documentário sobre sua vida. Então, além disso, ele atribui às aulas com o economista suas famosas frases, como, por exemplo, regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. E assim, ele concluiu seus estudos. Depois disso, ele trabalhou como vendedor de investimentos por 3 anos e como analista de seguros na empresa de seu mentor Graham. E depois ele decidiu voltar para a Omaha e fazer um curso de oratória que efetivamente mudaria a sua vida. E hoje, né, 6 anos depois de sua fundação, a firma valia 7 milhões de dólares e o retorno líquido médio anual foi de 24,5% por mais de uma década. E assim, ele é hoje o que ele é, né? Um dos homens mais ricos, e ele fala da importância do conhecimento, né? Ele aprendeu a buscar empresas que estão sendo negociadas abaixo de seu valor, e por isso ele faz análises cuidadosas do balanço, de gestão, de mercado e resultados da companhia. Então, gente, como frases desse grande homem, desse grande investidor, ele fala o seguinte: ideias não valem nada sem ação. Que a gente vem aprendendo todo o tempo, né, Francilene, que as ideias não valem nada. As ideias precisam ser validadas, por isso elas precisam ser colocadas em prática. E as pessoas bem-sucedidas que estão prosperando agem em suas ideias. E elas, então, elaboram um plano e colocam em prática. Essas ideias podem dar, esse plano, ele pode dar certo ou não. Mas como você vai saber se vai dar certo? É preciso que você coloque em prática e que você tome uma atitude. E uma outra frase que ele usa, que ele nos dá
o investimento mais importante que você pode fazer é em você mesmo. Imagina, você é o seu maior produto e o seu produto ele precisa crescer todos os dias, né? Então, todo grande resultado é gerado por conta de um repertório. E o que seria esse repertório? Conhecimento, experiência e habilidade. Então, você caiu, Francilene? Vou te chamar de novo. Tá. Achei. Aê. Aí. Tá ouvindo? Agora ela que não aparece. Estou ouvindo, Deise. Eu acabei caindo aqui. Tá. Tá me vendo? Não, não te vejo. Pois agora eu que não estou lhe vendo. Ih, meu Deus, o que é isso? As pessoas estão nos ouvindo e agora não estão nos vendo, é isso? Eu não estou te vendo. Eu estou aparecendo, mas sem te... Você está igual a mim, então, né? Eu te vejo, você não me vê, nem Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui no outro celular, se está aparecendo as duas. Vê se alguém está vendo a gente. Está aparecendo as duas. Olha, está vendo as duas. A Débora olhou aqui e disse que está aparecendo as duas. Vamos lá, então, continuando. Francilene, é um mistério, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tem que desvendar o que é que está acontecendo, né? A gente tem que descobrir. Tá tudo ok, né, Débora? Ok, obrigada. Então, gente, a gente estava falando de que o maior investimento precisa ser em nós mesmos e que todo grande resultado é gerado por conta de um repertório. O que seria um repertório? Conhecimento, experiência e habilidade. Então, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você aperfeiçoa o seu produto, que é o CPF, mais relacionamento você terá. Então, a pergunta que eu faço é: quantas pessoas você tem auxiliado hoje? Quantas pessoas você tem alcançado? Isso faz você valer mais. Então, a gente precisa agregar valor, porque nós somos um produto que cresce todo dia. Nós somos o principal produto. A gente precisa entender que o nosso CPF é muito mais forte que o CNPJ. Para isso é preciso que a gente invista em nós mesmos todos os dias, certo? Como diz, a cada árvore dá fruto de acordo com o que é, de acordo com a sua espécie. Então a gente precisa melhorar esse produto que é você, e aí você verá, precisa agregar valor ao seu produto, entende? Então a gente precisa mudar, a gente precisa se transformar. Então o segredo é que o CPF precisa ser maior que o CNPJ. A outra frase que ele nos dá vou pegar aqui. Essa frase dele é espetacular e ela, vamos dizer assim, acaba sendo até compatível com o tema dessa semana da nossa mentoria, quando ele diz o seguinte: ao avaliar as pessoas, devemos procurar por 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. E na falta da primeira, que é a integridade, as outras 2 vão acabar com você. Veja bem. É forte. O tema dessa semana, da nossa mentoria, foi sobre aliança. Então, pessoal, para tudo, a gente precisa saber escolher as alianças. A gente precisa, como ele falou, avaliar essas pessoas. Mas a gente precisa... Por que é importante? Porque a aliança, ela precisa passar pelo teste de fogo. Então, no teste, a pessoa, ela mesma precisa se revelar. Então, a aliança é você descobrir o tesouro. A aliança é descobrir o tesouro. Você precisa ver o coração da pessoa, porque o coração vai refletir tudo.
Então, 3 passos importantes para uma aliança. Checagem, por quê? Porque tem muita gente mentirosa. Seleção, você não deve dar o anel para qualquer um. O anel nada mais é que a representação da aliança. E a validação, que é ser aprovado ou não. Então, essa aliança é importante para tudo. Para o relacionamento, para os negócios, para a amizade, na família, no partido, numa empresa. Se você não souber avaliar, selecionar, seguir esses passos, você vai ter uma perda grande de energia, que uma vez você selecionando essa pessoa sem checar, você vai ter que gastar muita energia no recrutamento. Então, há alguns pilares de uma aliança, como, por exemplo, os princípios alinhados, porque sem princípio você não consegue dar um passo, e princípio é inegociável. A comunicação, que é a linguagem, não tem como você não ter a mesma linguagem e falar a mesma coisa. Não tem problema nenhum pensar diferente, mas ter a mesma linguagem muda tudo. O propósito, a gente precisa andar na mesma direção. E a honra, que é o compromisso, o respeito, o servir. E o perdão, numa aliança, é fundamental. E uma última frase que eu selecionei aqui é quando ele diz que o maior erro que vemos as pessoas cometerem é não aprender com seus erros. Porque nós já sabemos aqui, e quem nos acompanha sabe, que errar é aprendizado e nós vamos errar todos os dias. Mas errar nas mesmas coisas já se torna falha. E aí, quando se torna falha, a gente já entra no aspecto da inobservância. Então, você não aprender com os mesmos erros, aí já é uma desinteligência. Então, errar, tá tudo certo, faz parte, e nós estamos aqui para aprender. Agora, errar nas mesmas coisas, pessoal, aí a gente já está falhando gravemente. Então, a gente precisa rever esses pontos. É muito importante, então, a gente avaliar as pessoas, seguir os passos para uma aliança e conhecer esses pilares para uma aliança. E isso o próprio Warren Buffett nos traz aqui como bons conselhos. Então é isso, Francilene. Eu trouxe o que me chamou mais atenção e eu achei que somou, complementou, inclusive, o que nós aprendemos essa semana na mentoria. E você aí nos traz agora mais informações. É isso aí, Deise. Eu achei interessante também a história dele, né? Eu não o conhecia, assim, já ouvi falar o nome dele, mas não tive muita curiosidade a respeito da pessoa. Mas agora, nessa semana, eu fui ver alguns vídeos, um pouco da vida dele, como foi, como é inspirador toda a vida, né? De atitude que ele teve desde criança e tudo. Ele conta muito da história da família, como que foi o pai dele, que foi uma grande inspiração para ele também. E o ajudou a ser também o homem que ele é. E a esposa, né, o casamento que ele teve com a Suzy, né, que era a esposa dele, ele também fala que ela foi uma grande mulher que o ajudou, né, a se tornar o homem que ele é. Então, é interessante essa questão quando você não atribui só a si, né, o seu sucesso, mas você reconhece que outras pessoas também foram importantes nesse crescimento. Eu achei interessante essa gratidão que ele tem pela esposa, pelo pai, pela mãe dele também, falava muito da mãe, eu achei interessante esse valor que ele dá para a família também, né? E apesar dele ter... Um adendo aqui que eu acho importante frisar, ele, por exemplo, a gente acha assim, quando você vem de uma boa condição, que você não tem aquela história triste, pobre, e parar,
você acha que você não precisa ter uma mentalidade diferente e nem desde pequeno ter essas atitudes, que foi o caso dele. Não necessariamente ele veio de uma condição tão triste, tão paupérrima, como a gente já viu outras histórias. E, no entanto, o que a gente está frisando aqui, que isso tem a ver com mentalidade. E, no entanto, para ele era importante desde sempre ter dinheiro. Né? Cada um dá a sua importância. Isso não quer dizer que ele não tenha valores e nem princípios. Ele usou de valores e princípios para ser o que ele é hoje. Então, só para a gente avaliar aqui, que não tem a ver se você tem uma história triste ou não, tem a ver com a sua mentalidade, com aquilo onde você quer chegar, né? Mas, enfim, é só para a gente colocar isso aqui como uma observação. Pois é. É isso aí, para ver como qualquer situação, não é a situação que te paralisa, mas as atitudes, né? A mentalidade que te leva. Porque uns que teve situações bastante difíceis, mas a mentalidade de não ficar ali, de não se vitimar, e foram e venceram. E ele também, que não passou por grandes situações difíceis, mas tinha uma mentalidade, tinha um pai, né? A família. E assim, para ver que em qualquer situação que a gente se encontre hoje, não dá para estar se vitimando ou para estar se acomodando, seja ela boa, seja ela ruim. Porque se é boa, ela pode melhorar. Não é a condição, é a decisão. É a decisão, porque seja uma situação boa, quantos se acomodam por ter uma situação boa, né? E outros que têm uma situação ruim se vitimam e também estagnam e ficam lá, não tomam nenhuma decisão. Então, independente da situação pelas quais a gente passe hoje, que a gente possa tomar decisões, de não se acomodar, de não se vitimar, de não ficar pondo a culpa nas situações e ficar ali parado, mas ter atitudes, fazer o que é preciso ser feito, não culpar ninguém, né? Assumir as responsabilidades pelas decisões que cada um deve tomar diante da situação pela qual está passando hoje. Então, isso é bem interessante, esse exemplo dele. E foi muito, assim, eu gostei muito de ver a história de quantas atitudes de menino ele já teve, né, nessa questão de investir, de crescer e tudo, e foi bem interessante. E ele diz que o investimento mais importante que você pode fazer é em você mesmo, sempre investir em você mesmo, em crescimento, em aprendizado, em buscar pessoas que possam te dar, né, que você possa seguir um exemplo, que você possa modelar, como é isso que a gente está fazendo, né? Porque você não pode fazer um bom negócio com uma pessoa ruim, então você tem que buscar modelar pessoas que estão acima, pessoas que são melhores também, que são boas em alguma coisa. E ele diz que o segredo da vida é descobrir qual mestre você seguirá. Então, essa questão da modelagem é interessante. Qual exemplo você vai seguir? Porque o segredo da sua vida é justamente o que você vai seguir, qual mentalidade você vai seguir, de escravo, de vítima, ou de pessoas que tomam decisões. Então, o segredo está aí, em quem você vai modelar, em quem você vai seguir, qual mestre você vai seguir. Porque na vida nós temos muitos exemplos, e é preciso realmente selecionar aquilo que nós queremos multiplicar na nossa vida, fazer acontecer na nossa vida. E é interessante, ele diz que essa questão de aprender com os erros é interessante, né? E uma coisa que ele falou que parece bobagem, mas uma frase assim que diz que se hoje você está sentado embaixo de uma árvore é porque se você está sentado à sombra é porque alguém um dia plantou uma árvore. Então, é preciso sempre fazer a nossa parte. Não interessa o futuro, o que vai ser, mas o que você planta hoje, no futuro, vai frutificar, vai ter uma colheita. Então, não adianta reclamar da falta de sombra se você não tem a coragem de plantar uma árvore. E é interessante essa questão. Então, construir, sempre estar em construção, sempre estar fazendo alguma coisa, mesmo sem saber exatamente o futuro, o que vai acontecer, mas plante hoje, construa hoje, porque um deslize só que você fizer já vai talvez acabar com a sua reputação, com a sua vida. Então construa
construa legado, construa coisas que você pode deixar para o futuro, sem pensar em recompensas assim imediatas, sempre ter essa paciência de fazer, de tomando decisões pequenas, né, para que a gente possa sair do lugar. E então eu achei bem interessante essa modelagem, e a coisa mais importante de se fazer é sempre olhar para frente, sem viver ansioso, viver o presente, construir agora, mas sempre com essa visão de futuro, que no futuro, o que você plantar hoje, você vai colher. E ele fala, né, que a única maneira de conseguir o que você quer nesse mundo é através do trabalho, é através das decisões, tomando decisões, sempre. Eu convido todos a tomar decisões, naquilo que você tem tido dúvida, naquilo que você tem planejado fazer, é preciso realmente tomar decisões. Porque não dá para ficar esperando as coisas acontecerem aleatória, é preciso realmente tomar decisões e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, acho que isso, assim... Não tomar decisão, né? É uma decisão, né, Francilene, também. Então, as pessoas têm que eu tomo a decisão de não... Isso, eu tomo a decisão de não tomar nenhuma decisão, de ficar na minha e deixar que nem a música lá, deixa a vida me levar. E não é por aí, né? Porque quem deixa a vida levar vai ser levado por qualquer situação. Então, é preciso realmente tomar a decisão de tomar decisões assertivas, tomar decisões todos os dias, mudar a rota se não deu certo, mas não parar, não estagnar, né? Então, eu acho que é isso. Se você tem mais alguma coisa para complementar. É só convidar as pessoas. Uma das frases que você gostou aí, eu tinha até marcado aqui, depois eu não vou falar mais sobre isso, mas é interessante, né? Porque uma coisa complementa a outra. Sim, de saber escolher, avaliar as pessoas, né, Francilene? Uhum. E, assim, isso é muito interessante, né? Essa questão da aliança, de saber, né? Claro. Não, é uma tarefa não fazer alianças de qualquer jeito. Qualquer jeito, não colocar o anel só por colocar. Precisa ter um propósito, né, Francilene? A gente sabe que proposta é diferente de propósito. E muitos relacionamentos hoje estão seguindo a linha da proposta, da zona de conforto, né? E não é bem assim que funciona. Verdade. Então, a tarefa que eu deixo até para as pessoas que estão aí é justamente checar a aliança. Entender que se os princípios não batem, não dá para dar nenhum passo. Mesmo a pessoa sendo perfeita. Porque o valor pode ser treinado, os princípios não. Então, a gente vai diferenciar aqui até o que é uma pessoa de valor e de princípio. Porque valor é você saber fazer tal coisa, é um conjunto de habilidades e competência. É fazer perguntas e tudo. O preço, inclusive, é guiado pelo valor, né? O que você carrega. Já princípio é a matéria-prima da criação. Não há negociação. Então, o que eu convido a vocês a fazer essa tarefa, a checar as alianças. Avalie hoje as suas alianças, se elas são fortes ou não em todas as áreas. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu casamento, com seus filhos, na empresa, em um partido, enfim, cheque as suas alianças. A gente precisa ter um feeling e saber que o coração reflete tudo. Então, o que a gente sempre ouve é: sinta o cheiro do coração. Então, essa mensagem que eu deixo. E quero dizer, Francilene, que eu vou lá para o TikTok agora, já que eu fiz um compromisso em público de fazer a live. Eu vou apenas só falar uma frase do Warren Buffett e falar sobre ela, que é basicamente sobre isso de aliança, para as pessoas participarem lá. E dessa forma, se você quiser ir também para me assistir, vai ser legal, só para eu cumprir o compromisso, né? Porque eu fiz uma live, eu fiz o convite e eu não estou lá. Apesar de ter aparecido, né? Mas eu vou lá falar uns 5 minutos sobre um pouco do Warren Buffett e convido a todos vocês. Então, Francilene, mais uma vez, obrigada. Vamos ter que descobrir por que a gente não está aparecendo uma para outra.
E Aham, até a tá próxima bom. semana com a próxima modelagem. Um beijo Tá grande. certo. Um beijo grande para você e para todos que entraram, né? Fiquem todos com Deus e coragem, tomem decisões, não deixe para amanhã as decisões que você pode tomar hoje, porque a vida é feita de decisões, não de condições. Pare de colocar empecilhos, condições, não faço por isso e por aquilo. E isso atrasa muito a nossa vida quando nós colocamos condições para fazer as coisas. Então, tome decisões todos os dias. Todos os momentos nós somos convidados a tomar decisões. A vida nos pede isso, que tomemos decisões assertivas. E se alguma decisão não foi muito legal, recomece. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça e recomece de novo e tome a decisão que for necessária para que você avance, para que você não fique parado, tá? Então, agradeço a todos, que Deus abençoe a cada um, viu, Deise? E até quinta-feira, se Ele nos permitir, a gente vai estar aqui de novo. Se Deus quiser. Com certeza, nos vendo, né? Poxa, não estou entendendo. Agora nem você está me vendo, está estranho isso daí. Pois é, depois que eu entrei de novo, eu não vi mais. Não aparece. Que é isso? Então tá, gente. Mas o bom é que os demais nos veem, né? O importante é que eles estão nos vendo. Mas a gente precisa descobrir o porquê, né? É verdade. Eu quero mandar um abraço aqui para a Francilene, que entrou. Francilene, Maria. Também para a Ravena. Um abraço. A Jesus também, eu vi que ela entrou aqui. Um abraço, viu, Jesus? Toda quinta nós estamos por aqui, a partir das 6h30. Tá. Tchau, Deise. Tchau. Beijo grande, Francilene. Tchau. Um beijo. Vamos lá para o TikTok.